Esse tipo de dívida pode acabar com a sua vida financeira. Bom, você deve saber que existem dívidas, que têm uma taxa de juros muito mais baixa, que elas não necessariamente são ruins para a sua vida financeira, ou seja, mesmo com elas você pode observar um aumento do seu patrimônio. Existem outros tipos de dívidas que são destrutivas para o seu patrimônio, ou seja, quanto mais tempo você permanece com elas, mais pobre você vai ficando e não interessa o nível de retorno da sua carteira de investimentos. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Antes de começar, eu vou pedir que você curta esse conteúdo, você compartilhe esse vídeo com quem você conhece que tá aí mal, tá com dívidas e tudo mais, porque esse vídeo pode ajudar essa pessoa a sair dessa situação, tá certo? Então vamos lá, o que eu quero trazer aqui para você? Eu quero mostrar para você as diferentes categorias de financiamento que existem aqui no Brasil. Quero mostrar as mais comuns, ou seja, a que provavelmente você algum dia já teve, ou você tem, ou você terá, tá certo? Para te mostrar quais tipos de dívida você precisa quitar o mais rápido possível e o quão elas são comprometedoras se você deixar elas perdurarem por um longo período de tempo, tá certo? Então vamos lá, para fazer esse levantamento, o que eu fiz? Eu fui no site do Banco Central e eu peguei a taxa de financiamento para diversas categorias utilizadas por todas as instituições financeiras do Brasil, ou seja, por todos os bancos, tá? E eu peguei aqui, separei as 5 principais categorias que são utilizadas pelas pessoas físicas. E quais são elas? Primeiro, financiamento imobiliário. São pouquíssimas pessoas que adquirem um imóvel próprio à vista, tá? Então essa é uma taxa muito utilizada pela população brasileira, taxa de financiamento imobiliário. Segundo lugar, financiamento de veículo, tá? Então, o segundo bem mais financiado são os carros, tá certo? Terceiro, financiamento de outros bens. Então, quando você vai comprar alguma coisa, você não paga à vista, você financia, entra aqui nesse tipo de taxa. Quarto, cheque especial. Muitos brasileiros e brasileiras acham que não tem problema utilizar o cheque especial. A gente vai mostrar aqui para vocês o impacto que isso pode ter na sua vida financeira. E por último, mas que é muito comum, o rotativo do cartão de crédito, tá? Então se você já teve ou tem algum desse tipo de dívida, alguma dívida desse tipo, presta atenção nesse vídeo, tá certo? Então eu fui lá no site do Banco Central e eu procurei qual que é a média da taxa de financiamento imobiliário, tá certo? E eu percebi uma coisa, poxa, apesar da média estar ali em torno de 15, 20% ao ano, a Caixa Econômica Federal, ela detém um grande número, ou seja, a maior parte dos financiamentos imobiliários no Brasil. Então eu nem considerei as outras taxas de financiamento imobiliário no Brasil, porque são pouquíssimos bancos que as proporcionam e um nível de taxa muito mais alto do que a da Caixa. Então não faz sentido considerar outro tipo de taxa, outra taxa de financiamento imobiliário, que não a da Caixa Econômica Federal. E eu acabei de pegar aqui, a taxa utilizada pela Caixa Econômica é de 10% ao ano, perfeito? Então, poxa, Gui, você não pegou a média? Não peguei a média, porque mais de 90% dos financiamentos imobiliários no Brasil são realizados pela Caixa Econômica Federal, tá bom? Então vamos lá. Segundo, financiamento de veículo. Então aqui eu vou colocar o quê? Carro, Biel? Coloca veículo mesmo. Coloca carro aqui mais simples, tá certo? Você vai entender já, veículo é muito rebuscado, eu quero ser o mais simples possível aqui, tá bom? Quando a gente fala de carro, aí já tem uma peculiaridade, tem uma volatilidade bem maior nas taxas proporcionadas por diferentes instituições financeiras e também dependendo do modelo, do ano de fabricação do veículo. O que eu vou trazer aqui para você é a taxa média. Dá uma olhadinha, a taxa média utilizada pelas instituições financeiras, pelos bancos, é de 26% ao ano. E detalhe, algumas chegam a 50% ao ano. Coloquei aqui só para você entender a diferença, tá? Então, a taxa média, mas algumas instituições praticam taxas altíssimas, certo? Mas vamos para o próximo. Próximo é o financiamento de outros bens. Então, vou colocar aqui outros bens, tá certo? Qual que vai ser essa taxa aqui? De novo, existe uma volatilidade grande, Ou seja, uma diferença muito grande entre as taxas proporcionadas, comercializadas por diferentes bancos. A média é de 51% ao ano. Detalhe, isso daqui é atualizadíssimo pelo Banco Central. Acabei de entrar no site do Banco Central e pegar essas taxas aqui. Só que detalhe, alguns bancos utilizam a taxa de 142% ao ano. Então cuidado que a média pode passar uma ideia que está relativamente tranquilo, como se não fosse alta essa taxa, tá bom? Mas pode ser muito pior, então toma cuidado. Bom, outro, cheque especial. Biel, você já entrou no cheque especial? Não, sempre pago em dia. Paga em dia a fatura, não deixa a conta negativa.
Então tá certo, o Biel tá esperto, hein? Senão a gente vai ver aqui que o negócio vai ficar feio, hein? Cheque especial. Taxa média de cheque especial no Brasil, 125% ao ano. Dá uma olhadinha. Só que algumas instituições chegam a praticar taxas superiores a 300%. Veja só. Bom, e por último, mas a pior de todas é o rotativo do cartão de crédito. Eu vou colocar aqui cartão, beleza? A taxa média utilizada pelos bancos, pelas operadoras de cartão de crédito, é de 490% ao ano. Só que olha que absurdo. Em alguns bancos, essa taxa supera o nível de 1000% ao ano. Doideira, hein? Agora você deve estar se perguntando o seguinte, poxa, Gui, beleza, você passou o nível de taxa, só que como é que a gente vai trazer contexto para isso daqui? Eu vou trazer contexto mostrando algumas coisas para você. Primeiro, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar o nível de retorno médio atingido pelos dois maiores investidores do mundo. Quem são eles? Primeiro, você deve conhecer esse cara de cor e salteado, é o Buffett, tá? Warren Buffett, beleza? Então tá aqui Warren Buffett. Qual que é o nível de retorno médio dos últimos anos, desde quando o Buffett começou a investir? Aproximadamente 23% ao ano. Se você for olhar, veja só, retorno médio de um dos maiores e melhores investidores do mundo, 23% ao ano. A única taxa inferior ao retorno médio anual do Buffett é a taxa de financiamento imobiliário praticado pela Caixa Econômica Federal. Nem a taxa de financiamento média de veículos, de carro, é menor do que isso, tá? Então, o que eu já quero te dar uma ideia aqui? Quero te dar uma ideia que nem se você fosse Warren Buffett, conseguisse um nível de retorno médio anual desse patamar, seria interessante você continuar com esses financiamentos aqui, certo? Esses financiamentos rolando e investindo. Então, o que seria mais prudente você fazer se você não for um investidor ou uma investidora melhor do que o Warren Buffett? Quitar esses tipos de financiamento e depois você começar a investir. Por quê, Gui? Porque para valer a pena você investir antes de quitar as suas dívidas, você deveria conseguir uma taxa, né? Se você tem um financiamento de carro maior do que 26% ao ano, se você tem financiamento de outros bens rolando aí, dívidas, maior do que 51% ao ano, se você tiver dívida do cheque especial, você teria que conseguir um retorno maior do que 125% ao ano ali nos seus investimentos. E se você tem dívida de cartão de crédito, você deveria conseguir um retorno maior do que 490% ao ano, o que é algo extremamente complexo de se fazer, para não dizer extremamente improvável, para não dizer impossível, tá certo? Então tem que tomar cuidado. Agora, bom, beleza, Gui, mas você só vai falar do Buffett? Não, vou falar de outro cara que, por décadas, ele vem entregando um resultado ainda maior do que o Buffett. Quem que é? O Jim Simons. O Jim Simons tem um retorno médio anual perto de 40% ao ano. Veja só, se você tiver uma consistência em um nível de retorno, né, igual ao do melhor gestor de fundos de investimento do mundo, de toda a história, você só conseguiria superar duas taxas. Que taxas são essa? A taxa de financiamento imobiliário e a taxa de financiamento de carro, de veículos, tá certo? Agora, se você tivesse uma rentabilidade média anual igual ao do melhor gestor de fundos de investimento do mundo, de toda a história, mesmo assim, seria mais prudente você quitar o seu financiamento de bens, de outros tipos de bens aí que não carro e imóvel, quitar a sua dívida do cheque especial ou quitar a fatura do seu cartão de crédito que já vem aí perdurando por meses, tá certo? Aí você deve estar se perguntando o seguinte, pô Gui, mas será que é assim mesmo? Agora eu vou te mostrar o efeito de bola negativo que financiamentos, que dívidas nessas modalidades podem ter para o seu patrimônio. Então dá uma olhadinha que o negócio é sério, hein? Então eu vou apagar aqui, né, para ficar mais fácil, lembrando que a taxa de financiamento imobiliário 10% ao ano. O que a gente vai fazer agora? Vamos supor que você tenha R$5.000, tá certo? De dívida em cada uma dessas modalidades, perfeito? E a gente vai supor o quanto que você vai estar devendo depois de 5 anos em cada uma dessas modalidades. Esses R$5.000. Ou seja, quanto esses R$5.000? Ou seja, quanto que eu vou estar devendo se eu tivesse R$5.000 em dívida imobiliária nesse nível de taxa de 10% ao ano? Quanto que eu teria de dívida se eu tivesse um financiamento de um carro de R$5.000 depois de 5 anos nesse nível de taxa de 26% ao ano? E assim sucessivamente, tá bom? Então vamos começar pelo financiamento imobiliário. Se você tem uma dívida de R$5.000 num financiamento imobiliário, a taxa de 10% ao ano, depois de 5 anos você vai dever mais ou menos R$8.000,
tá certo? 8 mil reais não é algo significativamente muito mais alto do que os 5 mil, tá? É um nível de taxa relativamente baixa, até porque nós hoje conseguimos encontrar títulos públicos pré-fixados pagando mais do que 10% ao ano. Então não dá para dizer que a taxa de financiamento imobiliário é uma taxa alta, porque você consegue outro investimento muito seguro, né? Um título público pré-fixado de mesmo prazo, às vezes, sendo emitido com uma taxa de juros ainda maior, tá? Então você deveria, depois de 5 anos, 8 mil reais, o que é um nível de dívida ali super tranquilo. Por isso que a gente fala, se você tem uma dívida imobiliária, você não precisa correr para quitá-la. Por quê? Porque normalmente a taxa de financiamento imobiliário, ela cresce a um ritmo menor do que se você investisse o seu dinheiro num título público pré-fixado de longo prazo. Então não é algo que você precisa se preocupar e correr para pagar. Obviamente você precisa se preocupar e correr para pagar se esse negócio está virando uma bola de neve. Você não paga 1, 2, 3 prestações, aí não só a taxa de juros provavelmente vai aumentando, como também se coloca em risco o seu próprio bem, o seu próprio imóvel, tá certo? Vamos lá agora. Quanto que você iria estar devendo depois de 5 anos se você tivesse uma dívida do pagamento, né, de um financiamento de um veículo depois de 5 anos? Com uma taxa média de juros de 26% ao ano, você estaria devendo mais ou menos 15 mil reais. E aí que o negócio começa a ficar feio. Veja só, em 5 anos, você triplicou o valor que você deveria pagar. E detalhe, para você fazer isso, para você triplicar o seu patrimônio investido em 5 anos, é extremamente complexo. Então, tem que tomar cuidado com o financiamento de carro, sim. Porque apesar da taxa ser muito menor do que, por exemplo, no cheque especial, do cartão de crédito, ela é prejudicial, bem prejudicial para o crescimento do seu patrimônio. De nada adianta o seu patrimônio investido estar crescendo a uma taxa de 15% ao ano, 20% ao ano, enquanto as suas dívidas estão crescendo a um ritmo de 26% ao ano. Quanto mais tempo você vai arrastando isso, menor seu patrimônio vai ficando, certo? Então tem que quitar logo isso daí, hein? Presta atenção. Agora, se você tivesse um financiamento de outros bens a uma taxa média de 51% ao ano, 5 mil reais. Depois de 5 anos, quanto que estaria essa bola de neve aí? Você estaria devendo mais ou menos, deixa eu consultar aqui, 39 mil reais. Veja só, agora você já multiplicou essa dívida por quase 8 vezes em um período de 5 anos. Nenhum investimento e nenhum investidor no mundo conseguiu uma consistência tão alta de retorno quanto essa dívida cresceu aí dentro da sua carteira, dentro do seu banco aí, tá bom? Então, tem que tomar muitíssimo cuidado com financiamento de outros bens que não imóveis e carros, perfeito? Agora, se você deve no cheque especial uma taxa de 125% ao ano, dá uma olhadinha o que pode acontecer com a sua dívida. A que ritmo ela pode crescer? Se você ficou devendo 5 mil reais no cheque especial e depois foi consultar o tamanho da dívida depois de 5 anos, você ia dever mais ou menos 288 mil reais. Eu tô falando aqui que você multiplicou a sua dívida por 56 vezes aproximadamente, 57 vezes aproximadamente, tá? O que é um negócio extremamente complicado de você sair, tá? Então presta atenção, nessa faixa aqui de destaque estão as dívidas problemáticas, tá certo? Extremamente problemáticas. Se você tem um tipo de dívida dessa aqui, o que eu sugiro que você faça? Quite o mais rápido possível ou você não atrase isso de qualquer maneira, tá? O efeito bola de neve perverso, né, é extremamente prejudicial para o seu patrimônio. Tá bom? E agora eu deixei, por último, aqui o cartão de crédito, porque se você estiver assistindo esse vídeo, né, sentado ou sentada, que bom. Se você estiver de pé, sente agora, porque senão você vai cair para trás, tá? Então, a taxa de juros média do rotativo do cartão de crédito é de 490% ao ano. Algumas instituições praticam taxas superiores a 1000% ao ano, mas não vou colocar isso daqui nem a pau, né? Vou colocar a taxa média do rotativo do cartão de crédito. Se você tem 5 mil de dívida no rotativo do cartão de crédito, passam-se 5 anos, sabe quanto que você estaria devendo? Deixa eu vou até consultar aqui de novo. É isso mesmo, tá? Você ficaria devendo nada mais, nada menos do que 35 milhões de reais. Muito dinheiro, Biel? Então eu nem vou fazer aqui o quanto que você precisaria multiplicar
né, o tamanho da sua dívida ou por quanto ela se multiplicou. Você vai falar o seguinte, pô, Gui, mas ninguém paga, né? O banco não vai chegar com uma dívida de 35 milhões. Não, não vai chegar. Mas talvez isso já tenha acontecido com você, ou você conhece alguma pessoa que aconteceu isso com ela. Já aconteceu com minha mãe, né? Minha mãe ficou devendo, sei lá, 200, 300 reais, 400 reais do cartão de crédito. Depois de 2, 3 anos o cartão liga, né? A operadora do cartão liga, fala que ela tá devendo 150 mil, 200 mil reais. Então é esse o efeito dos juros que você vê aqui quando o assunto é cartão de crédito. Então, dentre os piores, temos aqui com o troféu, com a medalha de ouro, o rotativo do cartão de crédito, tá? Então, o que eu tô querendo dizer aqui para você? Se você tem algum financiamento, né? Nessas 3 categorias, outros bens, cheque especial ou rotativo do cartão de crédito, você precisa liquidar isso o mais rápido possível. Quanto mais você prorroga isso daí, mais o seu patrimônio está sendo prejudicado, tá? Então, algumas pessoas ficam com preguiça, não, depois eu vejo, depois eu resolvo e tudo mais. Se você demorar alguns meses, né, se você demorar anos, essa dívida ela vai se tornar impagável, tá bom? Financiamento do carro, é bom que você quite o mais rápido possível e você não o atrase, tá certo? Por quê? Porque não é legal você ver a sua dívida triplicando em um período de 5 anos, tá? Mas ele não é, assim, extremamente prejudicial igual aos financiamentos abaixo, tá? E se você tem um financiamento imobiliário com uma taxa de juros, né, significativamente controlada, se você fez o financiamento imobiliário pela Caixa, muito provavelmente você não precisa quitá-la antes de começar a investir. Por quê? Porque a taxa de juros, né, praticada, principalmente se ela for pré-fixada pela Caixa, ela não tende a ser algo punitivo, tá? Ela tende a ser algo extremamente controlado, perfeito? Então você não precisaria correr para quitar o seu financiamento imobiliário para depois começar a investir. Isso só aconteceria aqui, ó. Aqui para baixo, o legal é que você quite isso antes de começar a investir. Pô, Gui, não consigo quitar e o carro eu utilizo para trabalhar, para trabalho, tudo bem. Então se atente bem com essas 3 aqui de baixo, tá bom? Porque se você começar a investir tendo dívidas nesses 3 aqui de baixo, financiamento de outros bens, dívida de cheque especial e dívida do cartão, não interessa o retorno que você vai conseguir nos seus investimentos. Quanto mais tempo você demorar para quitar, mais pobre você vai ficar, tá certo? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo e isso tenha te ajudado a clarear um pouco sobre os tipos de dívida que são mais punitivas para você, pessoa física. Se você gostou, curte aqui e compartilhe esse conteúdo com quem está endividado e precisa sair dessa o mais rápido possível. Muito obrigado pela sua atenção, até a próxima. Tchau, tchau.